Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larry Vidica. Nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História. Hoje nós falaremos na nossa viagem pela história sobre as chamadas civilizações orientais, as últimas das civilizações orientais. Nós já citamos aqui no nosso canal a Mesopotâmia, que também é uma civilização oriental, o Egito, que faz parte desse conjunto das civilizações orientais, e para encerrar as civilizações da Antiguidade Oriental, nós falaremos hoje a respeito dos hebreus, dos fenícios e dos persas. Assunto muito interessante, assunto que vai enriquecer esse nosso conhecimento da Antiguidade Oriental. Então vamos começar, né? Só para nos familiarizar um pouco mais com o conteúdo. Os hebreus, nós temos histórias conhecidas dos hebreus, os 10 mandamentos, Moisés, né? Era hebreu, era da civilização hebraica. Da civilização fenícia, o que nós podemos falar, né, como uma forma de introdução? Eram os maiores navegadores de todo o Mediterrâneo, os primeiros grandes navegadores do mar Mediterrâneo. E os persas chegaram a constituir o maior de todos os impérios da antiguidade. Tá? Então os persas constituíram um império gigantesco. Então sobre essas três civilizações é o assunto da nossa aula de hoje. Bom, vamos começar. Então, para iniciar, falaremos a respeito dos hebreus, da civilização hebraica, um povo diferente, né? Os hebreus são originários da cidade de Ur, na Mesopotâmia. É isso mesmo. Os hebreus são também mesopotâmicos, que saíram da região de Ur, na Mesopotâmia, né, a primeira grande diáspora do povo hebreu, né, saíram em andança na busca pela terra prometida. Em um primeiro momento, eles eram nômades e se organizavam em clãs, justamente por saírem em andança, na busca, nessa constante busca pela terra prometida, a terra onde brotaria pão e mel. Foram conduzidos pelo patriarca Abraão à terra prometida, que é Palestina, né? Que o significado de Palestina é terra prometida. Isso tudo vai estar acontecendo por volta do ano 1800 antes de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre a Palestina. A Palestina é uma região formada por uma pequena porção de terras férteis na costa do Mediterrâneo e às margens do Rio Jordão. Segundo a Bíblia, né, era a terra que jorrava leite e mel, de tão próspera, de tão rica, né, onde eles teriam abundância de alimentos, onde eles teriam, né, fartura nos alimentos. Como eu já disse anteriormente, eles saíram de Ur, na região da Mesopotâmia, né, nessa constante busca pela terra prometida. A fuga em direção do Egito. Depois que eles chegaram na Palestina, por volta do ano 1800 a.C., eles passaram por um momento, né, de seca, de ausência de alimentos, onde as plantações não prosperaram, né, onde os animais morriam por não ter pastagens, né, e a população hebraica passou por um momento muito difícil. Então eles tiveram seu segundo momento de diáspora, né? Passaram por um longo período de seca, de fome. Os hebreus decidiram migrar em direção ao vale do rio Nilo, no Egito. O Egito, nesse momento, experimentava um momento de muita prosperidade. E óbvio que isso funciona como uma vitrine. Isso é um atrativo, né? Os hebreus foram para o Egito. Chegando lá, eles foram escravizados no Egito por aproximadamente 400 anos. O êxodo, que é a fuga, né, a saída dos hebreus do Egito, vai ocorrer por volta de 1250 a.C. Eles foram liderados por Moisés
e fugiram do Egito, retornando para a terra prometida, a terra que jorrava leite e mel, voltando para a Palestina. Para isso, eles atravessaram o Mar Vermelho e atingiram a península do Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, ou também conhecido como os 10 Mandamentos. Moisés e os 10 Mandamentos promoveram a aliança de Deus com o povo hebreu e a unificação política da civilização hebraica. Então, os 10 Mandamentos têm um papel fundamental, têm um papel importante para o povo hebreu. Os juízes. Prevaleceu o período dos juízes após a fuga do Egito. Os hebreus, a partir desse momento, foram liderados pelos juízes, né, que eram líderes militares para combater os filisteus. Ou seja, a Palestina já estava ocupada por outro povo. Né? Ela tinha sido abandonada pelo povo hebreu, né, na busca por um período de mais prosperidade no Egito. Né? Então, os hebreus tiveram que reconquistar a Palestina e os juízes foram líderes militares, né, que ajudaram nessa reconquista, nessa retomada da Palestina dos filisteus. Os primeiros juízes foram Gideão, Sansão e Samuel. O período dos reis. Teve um momento após o governo dos juízes, né, essa libertação da Palestina da tomada dos filisteus. Os hebreus passaram a ser governados por reis, por uma monarquia. Com os reis, eles conseguiram a unidade política das 12 tribos. Saul, né, em 1025 a.C., foi o rei que conseguiu unificar as 12 tribos. Davi, em 1005 a.C., né, foi o que conseguiu a vitória definitiva contra os filisteus. Com um poderio militar grande, né, ele promoveu a conquista de toda a Palestina, né, de Jerusalém. Salomão, rei Salomão, 970 a.C. a 931 a.C. Foi o auge, né, do governo dos reis, né, na terra da Palestina. Ocorreu nesse período do rei Salomão um crescimento do comércio e de grandes construções, de grandes templos em honra a Yahvé, ou Javé, que é Deus, né, em hebraico. Grandiosidade, né, altos impostos e, com isso, óbvio que um grande descontentamento por parte da população que pagava esses impostos, né, ao governo do rei Salomão. Por volta do ano 931 a.C., ocorre o cisma das 12 tribos, ou seja, a divisão das 12 tribos. 10 tribos, que são as chamadas tribos do norte, foram governadas por Jeroboão, reino de Israel. E 2 tribos, que são as chamadas tribos do sul, pelo rei de Judá. Óbvio que com a divisão, né, das 12 tribos vai ocorrer, né, um enfraquecimento do povo hebreu, né, da civilização hebraica. Né? Então eles vão promover um enfraquecimento muito forte, porque divididos eles são mais fracos. E com isso serão conquistados pelos assírios, né? O reino de Israel e Babilônia, o reino de Judá. Então os assírios da Mesopotâmia, né, eles conquistaram o reino de Israel. E os babilônios, também da Mesopotâmia, conquistaram o reino de Judá. O cativeiro da Babilônia para o reino de Judá. O povo do reino de Judá foi levado para a Babilônia e viveram o episódio conhecido como o cativeiro da Babilônia. As 10 tribos perdidas de Israel. Por volta do ano 539 a.C., ocorreu um retorno, né, do cativeiro da Babilônia à Palestina. E eles são liderados por Ciro, o rei persa, o famoso rei persa. O fim do cativeiro da Babilônia ocorre definitivamente por volta do ano 70 d.C., né, onde eles são expulsos da Babilônia pelos romanos,
A região da Mesopotâmia já havia sido conquistada pelos romanos, né? Eles vão ser expulsos, outro momento de diáspora. E novamente no ano de 136, desculpem, depois de Cristo agora, vai ocorrer a segunda diáspora. O maior legado cultural dos hebreus, com certeza, sem sombra de dúvidas, é o monoteísmo. Por isso que eu comecei falando sobre os hebreus, dizendo que eles são uma civilização diferente. Em toda a antiguidade oriental, eles eram os únicos monoteístas. O que isso quer dizer? Que, né, eles acreditavam em um único Deus. Né? Eles acreditavam que existia um único Deus. E esse monoteísmo hebraico vai ser a base das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que são elas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo futuramente. Então, o monoteísmo hebraico lança as bases para o monoteísmo das 3 maiores religiões do mundo atual, ok? Bom, então a civilização hebraica é uma civilização extremamente importante, como nós já dissemos, né? E o legado, o que eles deixaram para nós? Como legado, eles deixaram a Bíblia, o Antigo Testamento, né? Ou também, na linguagem hebraica, a Torá, fonte de documentação histórica dos hebreus. A Bíblia é a principal fonte histórica do povo hebreu, né? O Torá contém princípios, né, jurídicos, contém narrativas históricas, poemas, mitos sobre a criação do mundo e da humanidade. Então, nós vimos que os hebreus formaram uma civilização bastante rica. Agora nós falaremos a respeito dos fenícios, mas isso é em uma próxima aula. Tá? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais. Fui, tchau!